Com certeza você já passou por muitos momentos desafiadores, onde você queria muito que as coisas acontecessem da forma como você planejou, mas elas simplesmente não aconteceram. Você fracassou, foi para o fundo do poço e desistiu de muitos sonhos, certo? Mas existe uma maneira a qual você pode transformar os seus fracassos em vitórias. Você pode literalmente transmutar os erros do passado e transformá-los em vitórias no futuro. E o que muita gente não sabe é que a ferramenta necessária para transformar as batalhas em vitórias está disponível dentro de todos nós e ela é a nossa percepção. Agora, se você não reconhecê-la como uma ferramenta, ela será uma arma usada contra você mesmo. A lei universal hermética da polaridade, que antes era apenas acessível para poucas pessoas, hoje está disponível para todo mundo e pode ser ativada por todos através da nossa percepção. E é com ela que você vai ser capaz de moldar a sua realidade ao invés de viver apenas reagindo ao que lhe acontece. E até o final desse vídeo, você vai ter as ferramentas necessárias para construir a realidade que você deseja. Lei da polaridade. Essa é uma das 7 leis universais herméticas, que são as leis que regem todo o nosso universo. Tudo que você vê, todo o universo manifesto é regido por essas leis. E tudo que existe vem depois desse conhecimento. E se essa é a primeira vez que você ouve falar sobre essas leis, você tem que pesquisar isso mais a fundo. Aliás, se você quer que eu faça um vídeo falando detalhadamente sobre cada uma dessas leis, deixa aqui nos comentários. No livro Kybalion, a lei da polaridade ela é descrita como tudo é dual, possuindo um par de opostos que são idênticos em natureza, mas eles variam apenas no grau. E segundo essa lei, é possível transmutar de um polo para o outro por meio da vontade da consciência. Essa lei afirma também que dentro da realidade tudo tem os seus polares opostos, que mesmo que pareçam opostos aos nossos olhos, eles são a mesma energia, simplesmente vibrando em frequências diferentes. Os exemplos mais comuns são o quente e o frio, o amor e o ódio, que são vistos como extremos da mesma essência. Já alguns exemplos não tão óbvios assim são a beleza e a feiura, o sucesso e o fracasso, a riqueza e a pobreza, a abundância e a escassez. Mas existe um segredo no oposto polar, porque você deve lembrar que na essência eles são um. O que significa que você está experienciando uma energia apenas, mas em um único lado dessa energia. Então vamos supor que você está sem dinheiro, que está na merda, meu amigo. Na realidade, o que significa é que você está experienciando a energia da riqueza simplesmente em uma frequência diferente de vibração. Se você se considera, por exemplo, feio, na verdade, o que você está experienciando é a energia da beleza apenas numa vibração diferente. Se você está falhando em alguma coisa, então, significa nada mais, nada menos que você está experienciando a energia do sucesso, mas numa frequência vibratória diferente. O que você precisa fazer, e eu sei que parece até simples demais para ser verdade, e o que não significa que seja fácil, é que você precisa mudar, então, a frequência na qual você vibra em referência a essa energia, para que você possa, assim, acabar no oposto polar daquilo que você deseja. Mas como fazer isso? É o que você vai descobrir agora. Mas antes, eu quero reiterar que inconscientemente você já faz essas escolhas. Mas aqui a gente vai tornar isso um processo que seja consciente. Antes de mais nada, você precisa entender que a realidade, enquanto aparece separada dos olhos, na verdade, na mente ou na mente desperta, ela é só uma coisa.
Essa, aliás, é a primeira das leis universais que diz: o todo é mente, o universo é mental. E essa compreensão da verdadeira unidade na realidade através da polaridade abre a porta para a percepção, que é a ferramenta que você precisa construir para a sua realidade. Percepção é poder. A percepção é simplesmente a maneira como você percebe o mundo. Um exemplo clássico é a gente pensar que a percepção é como um óculos invisível que cobre o mundo que você vê sem nem saber. É um ponto de vista que você tem da realidade. Acontece muitas vezes que esse ponto de vista, ele é baseado na sua frequência. Ou seja, em outras palavras, através das suas crenças, convicções, na forma, muitas vezes, como você foi condicionado a enxergar a realidade. Então, por exemplo, acontece um evento, mas duas pessoas têm conclusões diferentes sobre esse evento. Baseado em suas frequências, como se cada uma enxergasse a realidade com diferentes óculos, e aqui é que vem o segredo, a sua frequência é uma escolha, mas ela se esconde como se fosse uma verdade. E é onde você acaba ficando preso, porque não saber que você tem uma escolha te coloca num estado em que você acaba aceitando tudo como é. E é exatamente aqui que o problema começa, porque o fato de você aceitar as coisas como elas são acaba te colocando como um prisioneiro da realidade. E isso vai usar a sua vibração. Então é crucial que você mude a sua percepção. Você tem que sair da percepção inconsciente para consciente. Porque a sua realidade nada mais é do que a projeção das suas crenças carregadas de emoção da sua mente subconsciente. E entender que a sua percepção é o portal de entrada para a sua mente subconsciente vai fazer você entender então que a sua percepção alimenta a sua projeção da realidade. Então é como você pensar num círculo de feedbacks de entrada e saída de informação, onde a percepção alimenta a sua projeção, que alimenta de volta a sua percepção. E é aqui que as pessoas ficam presas. Elas não conseguem enxergar além daquilo que elas estavam habituadas a enxergar. E é exatamente aqui que entra a lei da polaridade. Porque a percepção e a projeção, elas estão diretamente ligadas. É a sua percepção que te coloca em um lado particular da escala. Então, isso quer dizer, por exemplo, que se você escolher perceber a pobreza da realidade, você será colocado no lado polar dessa energia. Um outro exemplo é se você escolhe perceber a vida como uma luta, como uma batalha, você vai ser sempre colocado nesse lado polar. Se você escolher perceber a dificuldade na realidade, você vai sempre ser colocado no lado polar específico. Porque o que você deve lembrar é que a percepção, ela é uma escolha. Acontece que foi vendido para você como se isso fosse algo que você tivesse que aceitar sem questionar. Mas a escolha, ela é consciente. Baseado nisso, agora você pode entender melhor que, em essência, a realidade inteira é uma dualidade e que, no fim, é energia. Aquele que vê o fracasso vai ser colocado nesse lado, o que simultaneamente significa que você pode escolher perceber o sucesso e você será colocado nesse lado polar da energia. E talvez o que eu vou dizer agora, a princípio, pode parecer um choque para você, mas a verdade é que a vida ela não tem sentido e é aqui que está o segredo. O que não significa que a vida não deva ser aproveitada, que não existe nenhum propósito para a nossa existência. O que eu quero dizer aqui é que somos nós que rotulamos as circunstâncias da realidade como boas ou ruins. Mas em um nível universal, isso não tem significado inerente. Porque em um nível universal, conforme você começa a expandir a sua consciência, polaridade não existe. O que significa que ninguém está fazendo nada para você, a não ser você mesmo. Você tem que limpar essa ideia da sua cabeça de um velhinho sentado lá no céu, ditando o que é certo e o que é errado. Como se ele chegasse e falasse, esse aí vai experimentar a riqueza, aquele ali não, porque eu não vou com a cara dele.
Isso quer dizer para a gente que o único significado por detrás das circunstâncias da sua vida são aquelas que você escolhe conscientemente ou inconscientemente. E isso tudo, na verdade, é maravilhoso porque dá oportunidade para você que é desperto transmutar da escuridão para a luz. E aqui é o momento pelo qual você esperava. Reação versus criação. No momento em que você parar de aceitar o que a realidade te dá, você expande a sua consciência e exerce a escolha de perceber o que você quer. É quando a realidade ela começa a mudar para aquilo que você deseja que aconteça. Aqui tem um truque que eu vou deixar para você bem simples, mas lembre-se de não deixar que a simplicidade ela seja desvalorizada pela sua mente, porque isso vai fazer toda a diferença em você controlar a sua realidade. Se de tudo que você ouviu nesse vídeo tiver algo mais relevante que você deve focar a sua atenção, é, não importa quais condições da realidade que você esteja enfrentando nesse momento. Mesmo que pareça que você esteja perdendo, falhando em alguma coisa, ou que as coisas não estão saindo do jeito que você planejou, veja tudo isso como um passo para a vitória. Não importa o que aconteça com você. E mesmo que seja o sucesso em si, tome tudo como um sinal de que você está avançando. E vamos dizer que você está esperando que alguma coisa aconteça e ela não acontece. Você precisa convencer a sua mente que isso é um sinal de sucesso, que tudo está em alinhamento com aquilo que é para ser seu. E com a energia desse pensamento, o mundo começa a se apresentar da maneira que você deseja, porque agora sim você está alterando a sua realidade. Lembre-se dessas sábias palavras. Portanto, lhes digo que tudo que pedires em oração, creia que já o recebera, e assim se sucederá.